Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos continuar a lista de exercícios de estrutura de decisões, a lista resolvida da turma 2, certo? Então aqui nós temos o quadrado ou raiz. Vamos responder essa questão. Ok, a questão quadrado ou raiz, né? Ela diz assim pra gente. Vamos continuar praticando o uso do if. Nesse novo exemplo, você deve implementar um programa que recebe um número real e calcula o quadrado do número, caso ele seja um número negativo, ou a raiz quadrada, caso seja ao contrário, né? Caso contrário. Ou seja, qual é o contrário de um número negativo? É um número positivo. Então, nós temos aqui duas situações, onde nós vamos calcular o quadrado do número, quando ele for um número negativo, e a raiz quadrada, quando ele for um número positivo, que é o caso contrário, certo? Temos novamente duas condições, mas agora vamos avaliar elas de uma forma ligeiramente diferente. Existe uma estrutura chamada else, que pode ser colocada logo abaixo de um if. O else serve para executar uma ação quando a expressão do if estiver resultado falso. Quando a gente utilizar o else, ele sempre vai vir ligado a um if. Por quê? Porque nós estamos testando o if e se o resultado da condição que foi testada no if for falsa, nós vamos imediatamente executar o else, certo? Então, ele sempre vai vir juntinho de um if. Usando o else, você não precisa escrever um segundo if, com uma expressão que seja o contrário do primeiro, que era o que a gente vinha fazendo nas outras questões. Se você não assistiu nenhum dos vídeos dessa lista de exercício, vou deixar aqui na descrição o link da playlist que está organizada na ordem de resoluções. Então, vai da mais fácil até a mais difícil dessa lista, certo? Não é a mais difícil, uma questão super difícil, não é. Mas existe um nível de dificuldade nessa lista e está organizado pelo nível de dificuldade na playlist, certo? Então, aqui nós vamos fazer quando nós tivermos uma condição que é contrária à outra. Nesse caso, nós temos uma condição para o número negativo e outra para o número positivo. Isso quer dizer que as condições são uma contrária à outra. O contrário de negativo é positivo, certo? Então, quando nós tivermos essa situação, nós vamos utilizar o else, porque nós vamos testar uma condição. Se ela for falsa, o contrário disso vai ser executado no else, ok? Usando o else, você não precisa escrever um segundo if, com uma expressão que seja ao contrário do primeiro. Parece confuso, mas veja o exemplo abaixo. Então, tem aqui um exemplo abaixo, certo? Se o if aqui for executado, vai mostrar o alerta positivo e no else não vai mostrar nada. O if está testando o seguinte: se x for maior que zero, vai ser impresso o texto positivo. Se não for maior que zero, né? Se não for maior que zero, o else significa se não, né? Então, se não for maior que zero, vai cair no else e nesse caso não vai acontecer nada. Aí tem dizendo aqui, mas volte para a questão e tente usar o if com o else para receber um número real e calcular o quadrado do número, caso ele seja um número negativo, ou sua raiz, caso contrário. Então, vamos lá. Aqui tem um texto bem complexo, um texto bem grande, bem extenso, né? Que a gente pode até perder um pouco do fio ali da meada, do sentido desse exercício. Vamos lá. Bom, primeira coisa que ele falou pra gente é que o nosso programa, ele tem que calcular o quadrado de um número, tá aqui, o quadrado de um número, caso ele seja negativo, e a raiz quadrada, caso contrário, certo? E aí ele deu um exemplo pra gente de como utilizar essa estrutura if-else, né? Que é o if e o caso contrário, que é o else, certo? Então, no if, nós vamos testar a nossa condição
E vamos colocar o else para executar uma condição contrária ao if, ok? Então, aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos primeiro receber o número, né? Então, aqui eu vou chamar a minha variável de número e vou recebê-la parse int prompt digite um número. Ok, recebi o meu número e guardei na minha variável. Agora eu vou verificar. Se número for maior que 0, menor, né? Que é a condição lá, menor que 0. Se o número for negativo, eu vou mostrar o quadrado desse número. Então, aqui, alerte. Como é que a gente calcula o quadrado de um número? Nós podemos fazer número vezes número, certo? Que é o quadrado. Um número vezes ele, 2 vezes, é o quadrado. Nós podemos fazer número asterístico, asterístico 2, que é o símbolo de potência. Esses dois asterísticos juntos. Então, aqui vai ser o símbolo de potência. Tá dando uma atenção aqui pra gente, porque esse símbolo ele é reconhecido na linguagem de JavaScript, mas não é muito utilizado. Então, ele vai parecer que não tá correto, mas está correto. É também um operador, né, um operador aritmético para calcular a potência. E também nós temos uma função da biblioteca MET, que é a biblioteca matemática, onde tem várias funções matemáticas que já foram feitas para facilitar os cálculos nos nossos programas. Então, para acessar essas funções, nós vamos colocar o nome met.poll. Poll é o nome da função da potência. E aqui nós vamos colocar o número, que é número, né, nossa variável, vírgula, a nossa potência, que vai ser aqui 2, certo? Então, quando a gente quiser calcular, por exemplo, a potência de um número elevado a 10, e um número elevado a menos 5, nós vamos colocar aqui o número que nós queremos elevar, que vai ser a nossa base, e aqui nós vamos colocar o expoente, certo? Então, aqui base, vírgula, expoente. E a gente vai conseguir calcular aqui a potência também desse jeito. Então, existem 3 maneiras de calcular o quadrado de um número, que é ele vezes ele, o número asterístico, asterístico, o expoente, que nesse caso é o 2, e usando a biblioteca MET aqui com a função poll para calcular a potência, certo? Vou deixar assim. E aqui nós já testamos se o número é menor que 0. Se a gente fosse fazer outro if, ficaria assim: if número maior que 0, para a situação do número ser positivo. E aí nós vamos colocar alert met.sqrt. Diana, o que é isso? Bom, sqrt é o nome da função que calcula a raiz quadrada de um número. Então, a gente tem uma função guardada em uma biblioteca chamada matemática, que aqui a gente vai colocar ela como met, porque a linguagem, né, foi escrita dessa forma e a biblioteca foi chamada dessa forma em inglês, met, certo? Então, aqui a gente vai colocar met.sqrt para acessar essa biblioteca e acessar essa função da biblioteca. E dentro da função, nós vamos colocar o número que nós queremos calcular a raiz quadrada, que no caso aqui vai ser a nossa variável número. Ok? Então, aqui, calculei a potência. Vou colocar aqui quadrado. E aqui nós calculamos a raiz quadrada, certo? E mostramos aqui com o alert. Mas o que é que o nosso programa agora, o que é que a plataforma está dizendo para a gente? Que ao invés de criar 2 ifs, testando condições contrárias, essa condição é contrária dessa, nós podemos substituir todo esse if aqui por um else, certo? Então,
O que é que esse else vai fazer? Ele vai vir sempre junto de um if e aqui nós vamos ter número menor que 0. Então, ele está testando se o número é menor que o valor 0. Então, aqui nós vamos ter se o número é menor que o valor 0. E aí, se essa condição for falsa, nós vamos executar o que está dentro do else imediatamente, certo? Então, se o número não for menor que 0, o else será executado imediatamente, ok? Então, nós vamos submeter aqui para ver se está funcionando conforme nós estamos esperando. Todos os testes verdinhos, certo? Vou abrir aqui uns para a gente verificar. Então, aqui nós temos 9. 9 é um número positivo, tiramos a raiz quadrada dele, que é 3. Nós temos aqui o número menos 1. Menos 1 é um número negativo. Calculamos o quadrado de menos 1, que é 1. E assim sucessivamente. 1, raiz quadrada de 1 é 1. Menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. 0. Raiz quadrada de 0 é 0. 0 elevado a 0. 0 elevado a 2 é 0. Então, aqui, independente de qual das duas condições ele testou e deu verdadeira, e aqui 2, né? Então, a raiz quadrada de 2 é 1,41, tarará, 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 certo? Então, é isso, pessoal. Falta uma questão que a gente vai responder no próximo vídeo. Então, eu espero vocês até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!